Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, à disciplina final, elaboração do produto tecnológico educacional. Deixa eu me apresentar. Meu nome é André Ferreira. Sou professor aqui da UF de Volta Redonda, no curso de graduação de administração. Sou também professor do programa de mestrado em administração e vice-coordenador do PPGA, que é o programa que nós temos aqui, né? E desejo a todas e todos boas-vindas. Trocar uma ideia rápida, né? Dar algumas informações iniciais e tirar dúvidas. O Robson já ajudou bastante, né? Ele já fez um preâmbulo lá na sala de aula. É lógico que, às vezes, é a primeira vez que vocês estão assistindo. Assim, é a primeira pergunta que eu faço, né? Da apresentação do Robson, ficou alguma dúvida, pessoal? Foi tudo tranquilo? O que vocês acham? Alguma coisa que vocês não perguntaram lá? Estão em dúvida? Então, professor, com licença, é Verônica falando. Oi, Verônica. Eu perguntei lá no chat, mas eu acho que ele não conseguiu responder. Foi agora no final sobre o grupo de WhatsApp. Nós éramos divididos em turma para as disciplinas. Eles vão fazer um grupo específico para essa etapa agora do EPTE ou não? De WhatsApp que você está falando? Isso. Então, eu vou fazer o seguinte: a questão do WhatsApp ela é por orientador. O que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo de WhatsApp, mas eu preciso que vocês enviem para mim o número de vocês. Eu já vou dar o meu para vocês aqui. Então, se vocês puderem mandar, falar assim, oi, o nome e escreve Foremp, que aí eu já sei o que é. 98802. E eu vou dar uma sugestão. O que vai acontecer? Eu vou criar um grupo de WhatsApp, e nesse grupo somente eu vou poder postar. Mas o que acontece? Só eu posso postar, mas vocês podem fazer qualquer pergunta para mim, entendeu? Para não criar aqueles grupos como se diz, que fica muitas perguntas, questões que não são tão relevantes para todos. Aí, o que eu faço? Se tiver alguma pergunta que eu ver que é interessante eu compartilhar, eu compartilho. E se for algo muito específico, eu respondo só para a pessoa. Deu para entender? O que vocês acham? Ok, tá ótimo. Então, tá bom. Então, por favor, anotem aí e depois eu vou... Já pode mandar um oi para mim, que aí esse grupo eu vou criar, eu vou chamar Foremp 2023-10, que é o mês que nós estamos, e todas as informações eu vou por ali. E vocês quiserem falar comigo, só responder, que aí você vai responder só para mim. E aí, quiser trocar uma ideia, às vezes tem uma reunião individual, alguma coisa nesse sentido, que você não vai poder comparecer. Aí a comunicação rápida a gente faz via... A comunicação rápida a gente faz via WhatsApp, mas a comunicação formal é via e-mail, tá legal? O e-mail está lá na plataforma, vou até colocar de novo aqui para vocês, andref@id. Eu vou mandar vários e-mails para vocês, não se preocupe, não. Mas, tipo assim, vai enviar algum documento, tem que ser por e-mail. Deixa eu explicar por quê. A minha agenda é a minha caixa de entrada. A minha caixa de entrada tem, no máximo, 5 e-mails. Tudo que vai chegando para mim, eu vou resolvendo. Resolvi, eu tiro dali. O WhatsApp não é a minha agenda. O WhatsApp é para coisas rápidas e se você sumiu da tela, eu não vou nem lembrar que você mandou nada para mim. Então, é só para avisos rápidos, tá? Documentos formais, trabalhos que vocês queiram enviar para eu revisar, não mande pelo WhatsApp, mande pelo e-mail. Tranquilo? Então, tá esclarecido. Então, quem perguntou foi a Verônica, não foi isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigada, professor. Alguém? Não? Olha lá, hein, gente. Olha, foi muito bem explicado pelo Robson, mas eu quero dar ênfase, uma coisa que vocês não podem esquecer. Gente, não vamos inventar a roda. A principal dica do produto tecnológico educacional é olhar o que já tem na plataforma. Então, por exemplo, você já tem um template. Eu vou fazer um blog, eu tenho um template de blog. Eu vou fazer um projeto interdisciplinar, eu tenho um template. Vai lá e já baixa esse arquivo em Word e, a partir dali, é nele que você vai trabalhar. Não inventa a roda, não pega exemplo, porque o exemplo é do ano passado, o modelo é diferente. Começa trabalhando ali. Isso é a primeira coisa, template. Pegou o template, vou fazer um blog, eu vou lá, aí eu venho aqui, ó. Tá tudo aqui, tá vendo? Material de disciplina. Beleza. E no template. Vou fazer um blog, aí eu vim aqui no template, vou baixar só ele. Se eu me interessa o blog, baixa esse aqui. Tá. Mas, além disso, o que eu tenho que fazer também?
Espera aí. Eu vou baixar também exemplos aqui, ó, de trabalhos anteriores. Vou fazer o blog, baixei o template e vou baixar esse blog que está aqui. Então, porque, gente, é referência. Você vai olhar, o que foi selecionado para cá foram os melhores trabalhos que nós já tivemos até hoje. E aí, o jeitão de se escrever, os termos utilizados, a distribuição das ilustrações, das palavras, tudo, como se diz, nestes exemplos, são os melhores exemplos. Então, não deixe de baixar isso. Essa é a segunda orientação. Então, primeiro, baixe o template. Segunda, não deixe de olhar os trabalhos anteriores na linha que você vai fazer do seu trabalho. Não precisa olhar os outros, não. Terceiro, a leitura do livro da disciplina. Não precisa ler todo. É aquilo que ele falou. Você vai ler o 1, obrigatoriamente, e o 8. Se você é de sala de aula, né, aí você vai ter que ler o 2, que vai falar do projeto pedagógico. Se você é interdisciplinar, tem um material complementar, que é esse aqui. Ó. Desculpa, intraempreendedor, é esse aqui. Não são leituras longas, mas elas são fundamentais. Tá? Então, esse é o reforço que eu faço, esse material. E, além de tudo isso, tem mais uma dica que, às vezes, a gente não percebe. Então, cada vez que você tiver um exercício, vamos pegar esse caso aqui, o Robson falou lá, entrega 2 aqui. Olha só, olha que legal. Aqui está tudo explicado. Como eu estou falando de blog, vou pegar sempre o exemplo do blog. Aqui dá mais dicas, ou seja, eu tenho a dica, já tenho pronto o template, já tenho um exemplo do ano anterior, eu tenho um livro que fala como que funciona, e, nossa, e o quarto ponto, que é o quarto ponto, é isso aqui. Você tem atividade 2, e ele fala o que eu tenho que fazer nessa entrega. 2, realizar a configuração inicial do blog, postar uma mensagem de boas-vindas. Ou seja, está tudo detalhado. Se eu for fazer vídeos, está tudo detalhado, estudo de caso. Não deixe de aproveitar os recursos que a plataforma e o curso estão dando para vocês. Algumas dúvidas, com certeza, vocês vão conseguir sanar a partir daqui. E o que vocês não conseguirem sanar, eu vou estar aqui para ajudar. Tranquilo, pessoal? Está dado o recado? Entenderam bem? Tem que ler. Eu vou falar para vocês. Mesma coisa que vocês falam para os seus alunos, né? O que a gente fala para eles? Se não ler, não vai. Não tem como. Então, vai ter que ler esse material. E não, nem é tanta coisa assim, né? Tá, então, sobre a plataforma é isso. Aí temos as entregas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação a... Né? As entregas são semanais, sempre da terça-feira. O que eu quero propor para vocês, eu queria saber se tem uma dificuldade, porque eu dou aula segunda, terça e quarta. Eu queria propor as reuniões nossas às quintas-feiras. Então, na próxima quinta-feira, que é dia 20... Deixa eu ver que dia que é quinta-feira aqui. A próxima quinta-feira é dia 26. Tá? E a nossa próxima entrega é 31. E já poderia fazer a primeira reunião. Aí eu proponho 19 horas. O que vocês acham? Tá tranquilo? Toda quinta-feira, 19 horas? Alguém tem alguma dificuldade? André. Excelente, para mim está ótimo. Tá? André, só que na outra quinta-feira é feriado, dia 2. Mesmo assim, vai continuar? Não. Aí aí eu ajusto. Aí eu devo passar para... Tá bem lembrado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Outra coisa. Se preocupa não, porque todos vocês, eu não sei se vocês trabalham com a agenda Google. Eu vou colocar tudo isso em agenda Google, ou seja, vocês vão receber um convite. E o link vai ser sempre o link da sala de aula, esse que vocês estão usando hoje, tá? Esse é o link permanente. Mas eu vou mandar o convite e aí eu vou especificar. Então, a próxima reunião é dia 31 de outubro. Desculpa. Aí depois, não, 31 não. Dia 26, dia 2 é feriado. Aí eu vejo aqui o que eu faço. De repente, coloco na sexta-feira ou coloco no dia 1º. No dia 1º eu dou aula, né, até às 8, fica um pouquinho complicado. Mas não se preocupe. Professor, na sexta, dia 3, é porque eu é um feriadão, eu não vou estar... vai ser difícil. Eu vou tentar passar para o dia 1º. Se não, o que eu posso fazer é deixar acumular mais por exemplo, para o dia das entregas. Mas pode deixar. A gente vai ter, pelo menos, como se diz, uma reunião por semana. Se der essa questão de feriado, eu coloco 2 numa outra semana, né? Que aí a gente compensa uma pela outra. Professor, boa tarde. Boa tarde, para falar, Beatriz.
Eu tenho um desafio às quintas-feiras. Eu faço inglês terça e quinta-feira, até de 7h15 até 8h15. Uhum. Preocupada, porque aí, nesse caso, serão encontros e não serão gravados, não é isso? Sim. A princípio, eles não são gravados, porque eu vou explicar como que vai ser a dinâmica deles. Mas aí, vamos fazer o seguinte, marca para 7h30, então. Alguém tem algum problema para 7h? Aí você entra no final, entendeu? Ok. Eu agradeço, professor. 7h30, alguém tem problema? Tranquilo? Vamos deixar 19h30, então. 19h30 a gente deixa marcado para as quintas-feiras. Tá? Ok. Obrigada. E outros problemas individuais a gente vai tratando, conversando. Isso aí, gente, eu sou o máximo flexível. Meu objetivo aqui, minha meta é nós todos vamos terminar. E a minha preocupação é que não é algo pontual, é algo que toda quinta-feira eu tenho esse compromisso. Então... Isso, não tem problema. Aí já resolveu, a gente passou 7h30. Obrigada. Aí você entra mais no final, e se necessário, às vezes não dá tempo, a gente marca um outro horário, sem problema. Na medida possível. Também tem meus compromissos, mas a gente vai tentar ajustar. Então, marcado para as quintas, quando tiver feriado, alguma coisa, eu já vou mandar para vocês, gente, até amanhã, essa programação todinha, tá? E aí, quem não puder, me avisa, fala, mas eu quero conversar, professor, não podia, mas eu estou com dúvida. Aí a gente tenta, na medida do possível, remarcar, tá, a atividade, individualmente, quando for possível. Senão, a gente deixa para a semana seguinte e a gente conversa com mais tempo. E como que funciona? Essas orientações? Gente, eu faço orientação individual. Eu acho melhor do que eu dar uma palestra, porque é tudo autoexplicativo. Então, vocês lendo esse material que eu falei, vendo os exemplos, seguindo o template, vocês já têm, é como se fosse quase como uma aula. Vocês já são, né, já têm experiência também como docente, a maioria de vocês. E aí, o que eu vou fazer é dar as orientações. Então, como que eu faço? Eu entro na plataforma, 7h30, por ordem de chegada, eu vou atendendo as pessoas. Então, por exemplo, a Beatriz chegou primeiro. E aí, o que eu vou fazer? Ela vai ter uma postagem por dia. Vamos pegar a próxima reunião. Gente, a próxima reunião é uma postagem muito simples. Eu aconselho vocês a fazerem ela e já adiantarem a outra. Por quê? Na próxima reunião, vocês vão mostrar aquela e vocês já podem começar a conversar comigo sobre a postagem seguinte. Deu para entender? A postagem seguinte, o que trata na postagem seguinte? A postagem seguinte já é um pouquinho mais para quem vai fazer, por exemplo, blog, vídeo, estudo de caso, tem que fazer um plano de trabalho. E esse é um pouquinho mais difícil do que o primeiro. Então, na próxima encontro, já faz aquela atividade 1, mas se já tiver começado a atividade 2, o que eu vou fazer? Eu já vou corrigir a atividade 1, você vai ter até o dia 31 para postar, e já dou uma orientação sobre a atividade 2. Aí depende mais de vocês do que de mim. Aí, é hora de chegada. Chegou um, eu atendo 10 minutos, eu imagino que normalmente é de 10 a 15 minutos, converso com um, converso com outro. Quem for chegando pode participar, pode ficar ouvindo, porque de repente o que eu vou falar para uma pessoa também atende para outra, mas se quiser voltar depois, volta, fica a critério. E é assim que funciona. E normalmente demora 1 hora. Como a gente está com 12, deve demorar até mais. Deve demorar 1h30, mas eu não posso garantir. Se às vezes chegar só 2 pessoas, vai demorar só 15 minutos. Então, chegue sempre no horário para ver o número de pessoas que está na frente, aquela coisa toda, e que hora que eu vou conseguir atender. Deu para entender como que vai funcionar? Sempre vocês têm que trazer material para mim. Ou eu vou baixar da plataforma, ou você no dia me mostra e a gente analisa junto. Tá? Nesse agora, por exemplo, não vai ter tido nenhuma postagem ainda. A postagem vai ser depois da nossa reunião, dia 31. Então, o que eu vou ver? Vou olhar rapidamente com vocês essa parte inicial, que é muito simples, e para quem já tiver algo desenvolvido na parte do plano de aula, eu já começo a trabalhar. E lembrando que tem pessoas, são 2 que estão fazendo intraempreendedor, esse já é um pouquinho mais complicado, ou seja, esse não é tão simples a primeira parte, foi o que o Robson falou. É quase como um preâmbulo de todo o trabalho. E aí também vai ser a mesma coisa. Vamos tentar conversar na próxima quinta-feira, vocês fazem um ajuste, posso, depois eu leio de novo, e a gente vai numa crescente. Gente, o que é importante? O arquivo é aquilo que o Robson falou, e vou reforçar. Tem que ser, pegou o template, baixou, é aquilo ali. O que vai acontecer vai ser versão 01, versão 02, versão 03. Você vai melhorando, mas você
vai complementando. Quando chegar no final das orientações, vocês vão ter um trabalho pronto. Mas não pode confundir artigo, pelo amor de Deus, né? Mantenham a sequência dos artigos. Quando eu falo manter a sequência, é do tipo assim, atividade 1, eu fiz, beleza, maravilha. Foi lá, dei nota máxima para você. Semana seguinte, você tem que fazer a atividade 2. Suponhamos que seja um blog, é o exemplo que eu gosto de dar. Aí, na atividade 2, você fez o plano de aula do blog. Só que você pegou um outro arquivo e fez o plano de aula que não tem na atividade 1. Não pode ser assim. Você vai fazer a atividade 2, é a continuidade do 1. 1 vai estar lá em cima, você faz a 2. E quando você for fazer a 3, e vai corrigindo, vai trabalhando. Você só pode ter uma versão e tem que ser a versão mais atualizada. E ele vai estar sempre se completando, né? Vai sempre evoluindo e quando chegar no final ele vai estar pronto. Deu para entender? Tranquilo? Com certeza? Obrigado, Verônica. Então tá. Então vai ser assim. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, beleza. E deixa eu ver. Paraná, tá. Vou mandar os convites das aulas. Tá, eu acho que, em linhas gerais, da plataforma, basicamente é isso. Eu tenho uma pequena apresentação para mostrar para vocês aqui, mas antes de ir para a apresentação, eu queria saber se tem alguma dúvida. Vamos lá, eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês estão sentindo, se estão tensos, se está tranquilo, né? Isso é importante. Pode falar, Fernanda. Oi, gente, boa tarde, André. André, eu comecei fazendo no semestre passado, permanece a mesma sequência, não é? Sim, a mesma sequência. É o mesmo modelo? Eu estou vendo aqui, Fernando, que você é canal de vídeos, não é isso? Sim. O que pode acontecer é mudanças Isso é importante, gente. Use os templates que estão na plataforma. Inclusive, não usa nem o template que está no exemplo, porque o exemplo é do período passado e pode ter mudado. Pode ter pequenas mudanças, mas são mudanças pontuais. Então, por exemplo, se você já tiver desenvolvido o seu trabalho anterior, só dá uma olhadinha no template se ele está igual. Tá? E aí pode ser que tenha uma mudança do tipo, ao invés de matrícula, está lá nome da mãe. Aí você vai, não, aqui está diferente. Mas não é nada estrutural, não. Vai ser mudança simples. Mas pega o template novo e passa o que você já tem para o template novo. E outra coisa, a gente não vai começar do zero. Se você já tiver metade pronto, na primeira reunião você já mostra, eu já tenho isso aqui. Aí a gente vai avançando a partir. Ou seja, gente, se você quiser andar mais rápido, isso não é problema, pelo contrário. Se eu chegar na próxima reunião, você chegar com o trabalho pronto, eu vou falar assim, beleza, vou olhar seu trabalho todinho. E aí vou falar, pode ir para o banner que já está pronto. Ué. Tá legal? Tá joia, obrigada. Tranquilo? Posso, então, mas tem mais alguma dúvida? Plataforma, gente, a plataforma é amiga da gente. A plataforma está aí para dar os bizus. E eu percebi, a primeira vez que eu orientei foi no período passado, que o pessoal não consultava. E lá tem muita coisa que facilita. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Quando comecei a escrever artigo, né, comecei na vida acadêmica. Você sabe como eu escrevi o artigo? Eu pegava os melhores artigos e lia o jeito que ele escrevia. Aí, às vezes, eu mandava para um congresso, reprovava. Aí eu ia lá no congresso, via se for aprovado, o cara escreve desse jeito. Ia lá e copiava o estilo. Não é copiar o que está escrito, é copiar o estilo, o jeitão. É assim que funciona. Tá? E o que vocês estão fazendo é um TCC. E é exatamente isso. É um trabalho acadêmico aplicado. Então, a lógica é bastante parecida. Então, deixa eu dar só uma repassada aqui para vocês, que eu acho legal a gente conversar, que eu tenho certeza que vocês vão ler, mas eu fiz um pequeno compilado aqui do que é mais importante. Deixa eu compartilhar. Do livro. Gente, isso não substitui a leitura, pelo amor de Deus, tá? Vocês têm que ler, hein? Por favor. Tá? Esse aqui é o livro de vocês, vai aparecer já aqui na tela. Pronto. Então, o livro Elaboração de Produto Tecnológico Educacional. Ele não está na sequência, porque o Robson mesmo falou que o que está no 8 era para estar no início, e eu já tinha feito isso antes, né? E aí, vamos lá. O que é fundamental? Plano de aula. Menos para quem está fazendo projeto intraempreendedor. Isso aí é uma outra história e tem que ler um outro material. Mas, de forma geral, a maioria está fazendo... São pessoas que estão dentro de sala de aula e estão fazendo algo para ser aplicado no dia a dia dos alunos. Então, plano de aula.
O tecnológico lido por você nas etapas anteriores será o grande destaque do seu trabalho. No entanto, para garantir o alinhamento ainda maior com a matriz curricular, é importante que você prepare um plano de aula. Essa é a segunda atividade, tá? Essa aqui dá mais trabalho, então preste bastante atenção nela quando vocês forem fazer. Se quiser antecipar, na próxima reunião a gente já começa a conversar sobre ele. Ele que vai direcionar a sua programação, né, para a interação com os estudantes, tendo como horizonte as semanas que integram o tema escolhido por você dentro da matriz curricular. E para a construção do plano de aula, você deve selecionar um momento no tempo, dentro do recorte do bimestre que escolheu, e que seu produto tecnológico educacional será utilizado. E aí, o que isso quer dizer, gente? Já sabem disso aqui, né? Então, as possibilidades são essas aqui. Eu posso fazer um blog, um conjunto de vídeos, estudo de caso, podcast, ou um conjunto de avaliações. Eu sei que eu tenho blog, eu tenho... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida aqui. O que o pessoal escolheu? Blog, intraempreendedor, avaliação, canal de vídeos e podcast. Tá? Não tem nenhum estudo de caso. Sem problema. O que vocês vão ter que fazer? Capítulo 1, vocês vão ter que ler, tirando o pessoal do intraempreendedorismo, tá? O pessoal que vai ter, que é a sala de aula, que vai usar o plano de aula, vai ter que ler o capítulo 1, vai ter que ler o capítulo 2, que é específico de plano de aula, e vai ter que ler a categoria que ele se encaixa de produto tecnológico. Se eu vou escrever sobre blog, por exemplo, eu vou ler blog. Se for podcast, eu vou ler podcast, e por aí vai. Tá legal? Gente, isso aqui para vocês é bem claro, né? Os grandes temas, né? A Verônica está dizendo que sim. No ano 1, a gente tem o chamado projeto Intraempreendedor na Escola. No ano 2, tem o projeto da comunidade. E no ano 3, o projeto de criação de um negócio e empreendimento social. São as chamadas trilhas empreendedoras. Então, aqui está dividido por ano. Tá? E aí, quando você fizer a escolha, né? Quando você fizer a escolha de um instrumento para ensinar empreendedorismo, você tem que garantir essas 3 variáveis. Inclusive, no banner de vocês vai ter que constar isso aqui no finalzinho. Vocês vão fazer uma autoavaliação, depois eu vou fazer junto com vocês, no sentido de verificar. Esse instrumento que eu estou desenvolvendo, um podcast, um blog, um estudo de caso, né, um canal de vídeos, ele é replicável? Quer dizer o quê? Se alguma outra pessoa... Porque o que vocês estão criando? Né? Vocês estão criando um banco de dados de ações que podem ser empreendidas em sala de aula por outros professores. Esse é o objetivo principal. Né? Tudo que vocês desenvolverem vai virar um banco de dados. E aí, eu estou lá, por exemplo, em Barra do Piraí. Estou em Barra do Piraí e eu queria fazer algo diferente com meus alunos. Vou consultar esse banco de dados e vejo, né, as possibilidades para determinada trilha, né, para determinada competência. Acho uma interessante e vou aplicar em sala de aula. A facilidade que essa pessoa vai ter para aplicar é a chamada replicabilidade. Ou seja, consiste na possibilidade do produto ser utilizado em outras escolas, dentro do mesmo eixo temático. As características podem ser classificadas como limitada, moderada ou forte. Então, por exemplo, se eu tiver uma atividade que exige um computador, projetor multimídia, impressora, a replicabilidade não vai ser forte, porque não é toda escola que tem isso. Né? Ela pode ser de limitada a moderada. Deu para entender? E aí a mesma coisa. Essa atividade, ela contribui para o ensino do empreendedorismo, para as pessoas se tornarem mais empreendedoras, né? E aí tem muito a ver com a nova matriz curricular, ou seja, o produto influencia a construção de competências e habilidades empreendedoras, essas que constam todas lá naquela grade. E aí você tem que pensar, a mesma coisa, limitada, moderada ou forte. E, por fim, o conhecimento exigido para um instrumento que você está utilizando para ensinar empreendedorismo. Ele usa conhecimento de variadas disciplinas, ou seja, ele tem interdisciplinaridade, né? Do tipo, eu preciso aqui de um cálculo de finanças para ver viabilidade econômica, eu preciso de um estudo de mercado, tudo no nível médio, lógico, né? Eu preciso de conhecimento de gestão de pessoas. Então, quanto mais você utiliza disciplinas de outros campos, né, você consegue mesclar em uma atividade, num exercício, um produto tecnológico educacional, diversas disciplinas, maior é o grau de interdisciplinaridade dessa aplicação. Tá? E isso aqui é um quadrinho que você vai responder, você mesmo vai responder em relação ao instrumento que você está desenvolvendo. Tá? E lembrando que vai de 1 a 9, porque é limitada, moderada ou forte. É limitada, moderada ou forte. Aí você vai dizer e tem que justificar também.
Ok? O que mais? E aqui, basicamente, é a grade curricular, né? São as competências que são trabalhadas, aí tem a descrição das competências, vocês vão ter que dizer quais competências que vocês estão escolhendo trabalhar, em função do ano, do semestre, da semana que vocês vão estar escolhendo, né? Em cima dessas competências, quais são as habilidades envolvidas, quais são os objetivos, tá? Bom, em linhas gerais, isso aqui é o que está lá dentro. Ele é navegável, né? Aqui não está navegável, porque eu fiz um print screen aqui, mas dentro lá do nosso... até que o Robson abriu lá, da grade, toda vez que você clica aqui, você vai para a semana 1, vai para a semana 4, vai para o que? Empreendedorismo, vai para o MES. Então, é bem interativo, e quiser voltar, também ele tem forma de voltar, retornar. Bom, tudo que eu falei é relacionado à aplicação em sala de aula. E quem for fazer um projeto intraempreendedor, que é o pessoal que está na gestão, eventualmente pode... Quem está na gestão é o que pode escolher duas possibilidades, né? Um projeto intraempreendedor que vai melhorar as condições do dia a dia da escola no qual ela está inserida. Pode ser também um curso que ela proponha, né, que as pessoas possam fazer e trabalhar o empreendedorismo dentro da gestão, né, junto com os professores. Então, basicamente, são essas duas possibilidades. Mas, se está na gestão, sou diretora hoje, mas eu já fui professora aí dentro do campo de educação, eu quero fazer um instrumento lá, um canal de vídeo, para quem está na gestão, isso é possível, né? Só não é possível para quem está em sala de aula, não é possível fazer um projeto intraempreendedor. E aí, qual é o objetivo do projeto? É transformar a organização na qual eu trabalho. Eu tenho um exemplo aqui, gente, bem interessante, que eu fiz na semana passada, que eu achei o maior barato, que é um problema que uma aluna trouxe e que a gente conseguiu dar um encaminhamento. Não quer dizer que vai ser resolvido, mas que deu um encaminhamento bem interessante. Vocês talvez vivenciem isso. Ela falou, olha, nós recebemos relatórios para preencher todo semestre. E é a mesma coisa. De um semestre para o outro não muda, eu não lembro se era semestre. E aí é um saco, eu tenho que falar, a resposta sempre é a mesma. E dá um trabalho danado, toma o tempo da gente, aquela coisa toda. E aí, o que eu propus para ela, e ela fez a proposição dentro do trabalho intraempreendedor? Trabalhar por registro de exceção. O que é registro de exceção? Você não marca mais, você não responde mais. O que você respondeu no semestre anterior está valendo. Você só vai responder aquilo que mudou. Se não mudou nada, você fala, está igual no semestre anterior. E pronto, está resolvido. Está vendo como são soluções empreendedoras simples, mas que podem facilitar demais a vida do dia a dia da gestão? São coisas como essa que você tem que olhar, né, para o dia a dia. Eu, particularmente, adoro arte nas escolas. Então, por exemplo, trazer um pessoal de grafite para dentro de uma sala de aula, dar uma palestra, né, fazer desenhos, né, aquela coisa toda, fazer arte com o pessoal, fazer arte com reciclável, tudo isso são projetos empreendedores. Você não precisa ser dentro da disciplina, mas pode ser atividades que estão ali no dia a dia. Ou cursos, né, cursos que vão ajudar as pessoas a entender melhor o empreendedorismo, ser melhor empreendedor. Então, em linhas gerais, é isso. Tá? Aqui só bem um resuminho. Aquilo que eu falei, né, quem tiver com intraempreendedor na primeira semana vai ter um pouquinho mais de trabalho. E, né, ele faz quase que uma prévia do trabalho dele. Ele tem que caracterizar a organização, fazer um diagnóstico inicial, uma proposta inicial, plano de comunicação, planejamento de recursos. Já tem que ter tudo isso, pelo menos um insight disso. E é lógico, aí a gente vai trabalhando junto, né, aprimorando para ter um bom trabalho final. Deixa eu ver isso aqui, não, beleza. Isso aqui é só para dizer, né, que sempre tem prazo, e a primeira atividade nossa é no dia 31/10, que vocês já sabem. Beleza? Tranquilo, pessoal. Uma passada rápida, só para vocês. Isso não substitui a leitura. Isso tudo aqui eu tirei do livro de vocês, que eu achei que é o essencial, tá? Mas eu queria saber se ficou claro, se alguém tem alguma dúvida, se está tudo bem. Pode falar, Rosângela. Professor, então, para mim, que vou falar sobre o que é empreendedorismo, é plano de aula e eu tenho que ler o capítulo 1, 2, e como eu vou fazer um podcast, é o capítulo 6, é isso? Isso. 1, 2 e o podcast.
Exatamente. Beleza. Não, peraí. O 8 também, é bom ler também. O 1, 8. 2, 8 e o podcast. Tá bom. Então, resumo, bem resumido, mas ele tem algumas informações. Leia esses e pegue o material de apoio. Então, vai fazer atividade 2 tem lá uma orientação. Olha, você que vai fazer podcast, você tem que entregar isso. Porque às vezes a gente fica pensando, o que eu tenho que fazer? Tá lá, a dica tá lá. E aí, né, se tiver dúvidas maiores, eu posso sanar, mas essas dúvidas simples, o que é para entregar, já está bem mastigadinho lá. Tranquilo, Rosângela? Tranquilo, professor. Fernanda, está querendo falar alguma coisa? Fernanda, pode falar. Estou querendo falar assim. Em relação a classificação. Vamos lá. Você poderia dar mais uma explicação, por favor? Sim, eu sabia, tinha que ter, né? Aqui, ó. Chama-se componente curricular. Deixa eu abrir para vocês aqui. É isso que você quer saber, né? Imagino que seja. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O seu é podcast, né, Rosângela? É isso? O meu é podcast. Isso, então tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha no que você... já está abrindo aqui. Mas antes de ir para lá, deixa eu só ver aqui. Eu vou no mural, que eu já vou ver o que está para você, Rosângela. Olha. Ano 1, primeira parte do bimestre 1. É isso, né? Que você está propondo, não é? Isso. Então, ano 1. Olha só. Tem que vir aqui, né? O componente curricular. Aí você vem. Página 27. Eu acabei. 27. Aqui. Ano 1. Ano 1, o que seria o seu? Deixa eu voltar lá. Ano 1. Primeira parte do bimestre 1. O que é empreendedorismo, não é isso? Está me ajudando aí, Rosângela, é isso? É isso mesmo, que o meu é igual ao dela, é isso mesmo. Então tá. Então vamos lá. Então é isso aqui, olha. E aí você vai ter que descrever, olha, o que é empreendedorismo. Então você vai usar o podcast. O tópico, aqui nós estamos na semana 1. Aí você vai ver. Você vai dizer quais semanas você vai usar o seu podcast. Pode ser semana 1, semana 1, semana 2, semana 2, semana 1, 2 e 3. Mas vamos supor que seja semana 1. E aí, olha só, então você vai estar lá o que é empreendedorismo, que é ano 1, bimestre 1, e o tópico esse aqui é o macrotema. O tópico que vai ser aqui, que é na semana 1, o que é empreendedorismo. E o que tem que ser feito? Tem que ser feito isso aqui. Então, eu tenho que desenvolver uma atividade em podcast que vá fazer isso aqui. Deu para entender? Olha, entender qual a visão do estudante sobre o que é empreendedorismo. Propor dinâmica para que o estudante apresente a sua visão sobre o tema, resumir as principais contribuições da turma, registrar e arquivar para comparações no futuro. Então, isso aqui é a descrição. Tem isso e tem aqui embaixo também. Mostrar que empreender vai além da criação de um negócio, trazer para a turma exemplos de atitude empreendedora, situações de cotidiano, tá? Propor atividade para casa. Deu para entender, Rosângela, que são essas duas... Eu estou pegando só a semana 1, mas isso aqui que você tem que levar para dentro do seu podcast... Deu para entender. Rosângela. E aí, mas só que mais do que isso, aqui é o ponto inicial. Você começa lá o macrotema, que é empreendedorismo, eu vou trabalhar só a semana 1, e aí eu tenho esses 2 tópicos. E esses 2 tópicos têm 2 habilidades, que é a RJ01 e a RJ02. RJ01 e RJ... E aí eu tenho que ter certeza que o que eu vou desenvolver no podcast vai ajudar a desenvolver essa habilidade aqui. Compreender o empreendedorismo como um conceito amplo, aplicado à vida em suas variadas dimensões, que transcende a criação de um novo negócio. Né? E isso aqui é uma mensagem, aí você tem que interpretar essa mensagem. Eu, por exemplo, como que eu faria isso? Tá. O empreendedorismo não é só você criar um negócio. O empreendedorismo é você, por exemplo, você está passando
num lugar, numa comunidade, com pessoas carentes, e aí você vê uma oportunidade para ajudar aquelas pessoas. Então, por exemplo, reciclagem. A pessoa está reciclando, por que a gente não cria uma cooperativa? Vou dar um exemplo bem assim, grande, né? Aí começa a organizar as pessoas, ou seja, você vai fazendo as coisas acontecerem. Ou então, vamos lá, uma coisa bem simples. Você vê que o pessoal está reciclando. Eu moro numa rua aqui que são 5 prédios. Eu vou aqui converso com os síndicos do prédio, eu sou dos 5 prédios, eu sou um dos síndicos. Falo, gente, vamos ajudar esses empreendedores, esse pessoal, né, que tem situação de vulnerabilidade. Vamos separar as latinhas, isso e aquilo, tal, que a gente já facilita a vida deles. Aí a pessoa começa a fazer isso. Ou seja, isso é como se fosse, se eu fosse trabalhar esse conceito, eu ia pegar um exemplo, né, de podcast falando sobre isso, deu para entender? Compreender com um conceito amplo, ou seja, não é apenas criar um negócio, ganhar dinheiro, é você tomar atividades para melhorar a sociedade como um todo. Tem uma aqui, ó, atitude empreendedora. Em suma, o que a gente vai vendo é um título, macro tema, depois vê uma descrição e depois vê lá a competência que vai ser desenvolvida. E você vai lendo isso e aí você vai procurar, né, desenvolver um material, um podcast que explore esse tema. Pode ser você fazer o podcast, daí você faz um texto, lê esse texto, por exemplo, essa história que eu contei, eu farei um podcast com esse tipo. Ou então você já pode pegar alguma coisa pronta, já tem, né? O ideal é que você faça um texto e aplique ele. Leia, estimule, e depois coloque questões para as pessoas, os alunos pensarem e fazerem comentários no podcast, que de repente isso pode ser a forma de avaliação. Entendeu, Rosângela? Tá? Entendi. Tá. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguém que levantou a mão aqui. Eu acho que tem. O professor? Só um minuto. Ficou claro, gente, que essa questão aqui realmente dá dúvida mesmo. Olha. A página 39. Fica sempre aqui que você navega, para quem está com plano de aula, né? Vai ter que. É um desses. Que não é a intra, é uma dessas coisas. Então, você tem que navegar aqui por dentro, ó, dentro do macrotema. E aí, vamos pegar aqui, ó. Proposta para projetos para a escola, semana 11. Aí eu vejo, ó, semana 11. Ah, tá. Fazendo diferença, reunindo esforços para fazer diferença. Entendeu? Olha só. O que é um projeto. Em suma, você vai pegar esses conceitos, o macroprojeto, o tópico, a descrição e as habilidades, e em cima disso, você vai falar assim, o que eu posso fazer para desenvolver tudo isso aqui, que englobe isso. Cada um usa a sua capacidade, sua criatividade, sua experiência, sua vivência, e vai construindo, né? Vai construindo instrumentos, que é como se fosse, a gente está construindo um grande muro, cada um vai colocando seu tijolinho, né? E esse grande muro vai ficar mais consistente, vai ficar mais forte, à medida que todos forem contribuindo, né? Para criar uma boa base. Pode falar agora, Léa, desculpa. Não, que isso. Como você disse, aí eu também podcast, faço esse texto, né, englobando tudo isso. Pode ter a participação de aluno, não? Por exemplo, podcast, eu que tenho que fazer tudo sozinha. Não. Olha, eu vou dar minha visão de podcast, tá? O podcast, normalmente, ele tem um ator central, mas você pode ter convidado. Assim, hoje o podcast vai ser a experiência do Zezinho, que mora numa comunidade. Ele vai contar para vocês essa história tal. E ele faz a história. Ou então, assim, gente, hoje o podcast, eu estou trazendo para vocês algo que eu achei na internet. O importante é você ter a propriedade dele. Tá entendendo? Tipo, entendi. Assim, que você faça uma introdução, né? Mas para mostrar que é você que está... Gente, tudo... Uma palavra-chave para quem está em plano de trabalho. Chama-se curadoria. Curadoria, o que é o termo curadoria? Vou visitar uma exposição do pintor mais famoso do mundo, Van Gogh. Você tem que fazer aí você não vai ter todas as obras do Van Gogh. Eles vão escolher uma pessoa que vai fazer a curadoria da obra. Assim, para essa exposição que retrata a fase inicial do Van Gogh, quais as obras que melhor as pessoas vão melhor compreender essa fase? E aí tem 300 quadros, ele vai escolher 2, 3, 4, 10 no máximo. 10 quadros. Ele fez a curadoria. Vocês são curadores agora. Vocês vão pegar esses temas, essas descrições, essas competências que têm que ser desenvolvidas, vão olhar para isso, vão olhar para o instrumento que vocês vão utilizar, o instrumento tecnológico, assim, e vocês vão ter um mundo à disposição de vocês. Assim, isso tudo que eu tenho à disposição, o que é mais legal, o que é mais interessante para eu trazer aqui para dentro, para poder passar esse conhecimento para os meus alunos, né?
Na verdade, é o que está escrito no livro que vocês vão ver. A gente está brigando hoje com o celular, então a gente tem que ser relevante na hora de estar explicando para as pessoas. Tem que ser interessante, a gente tem que ser dinâmico, né? E aí trazer essas coisas. Tá? Eu aqui estou tentando, não sei se eu vou conseguir, mas eu estou tentando fazer um blog para vocês aqui, né? Eu acho que não vai dar tempo para ficar para essa turma, não, mas tudo bem. E aí eu falei, por que eu faço para chamar a atenção? O texto começa assim, eu quero botar meu blog na rua. Eu já peguei uma música do eu quero botar meu bloco na rua, já botei aquela música, aí já botei um texto embaixo, aí eu comecei a escrever o que é botar o blog na rua, botar o blog na rua. Aí começa a ter uma conversa que vai chamando a pessoa, que você passa conteúdo e ao mesmo tempo é agradável. Interessante. Né? Mas é isso. Obrigada. Mais alguma dúvida? Estou aqui à disposição. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar. Basicamente era isso, tá? Mas vamos lá. Mas eu quero... Ai, professor, eu estou tensa com esse trabalho. Rosângela, não fica tensa. Rosângela, não fica tensa, que eu estou aqui para ajudar. E a gente vai fazer a 4 mãos, a gente vai sentar, a gente... Não se preocupe, o que vai acontecer? Agora você tem que entregar, gente, o que é fundamental? Entregue, qualquer coisa, entregue. Quem depois se entregou, vai ser, beleza, agora vamos fazer junto. Não. Agora, se você não entrega nada, se você não coloca, por mais simples que seja, vai ser, eu não consegui desenvolver bem, mas eu consegui desenvolver essas 3 linhas. Entregue as 3 linhas. Agora, você fala assim, eu não fiz nada. Se você não entrega nada, eu não tenho ponto de partida. Entendi. Aí, vocês têm que olhar, porque, tipo assim, começa a olhar, fala, olha, o que eu posso fazer, traz a ideia, e eu gosto muito de gerar ideias. Assim. E às vezes acontece de dar sugestão, vocês é que definem o TCC, tá? O tema que vai ser desenvolvido e tudo mais. Mas eu posso dar sugestões que vocês podem acatar e podem não acatar. E aí fica a critério de vocês. Eu tenho uma experiência de achar o atalho. Às vezes eu olho e falo assim, eu acho que isso aqui está um pouquinho difícil para você, mas dentro do seu trabalho tem isso aqui que é mais fácil. Já aconteceu uma aluna falar, não, realmente ficou mais fácil, ela foi e fez. Foi aquele caso que eu falei do exemplo que eu dei do registro de exceção, que ela queria fazer uma coisa, eu falei assim, olha, seu trabalho é bem interessante, mas se você for para esse lado, fica melhor. Ela fez e ficou bem legal. Teve casos que eu dei a sugestão, mas não era, a pessoa não achou que não era mais viável, então, mas a escolha é de vocês. Agora, é aquela famosa frase, né, que é meio assim, né? Para eu te ajudar, eu preciso que vocês me ajudem. Com certeza. Vocês têm que escrever alguma coisa, vocês têm que trazer pelo menos uma ideia. É como se fosse um estalo, é um ponto de partida, de onde vocês vão sair. E escreve do jeito que quiser, não tem problema, mas escreva e vamos conversar, vamos debater e a gente vai construindo junto. Tá? Ok. Eu tenho certeza, eu estou tranquilo. Você pode olhar na cara de felicidade. Obrigada, professor. Todos vocês vão terminar. Vamos nos encontrar lá em Niterói, lá na banca, que vai ser muito tranquilo e vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Tá, tá bom, obrigada. Eu tenso. E, pessoal, olha só, eu não terminei da outra vez porque eu estava com problemas de saúde. E o André é super tranquilo, gente. Ele é nota 10, tá? Ele me ajudou bastante, meu trabalho está quase concluído e o André é gente boa, gente. Confia nele que ele... Segura na mão do André e vai. Eu costumo dizer assim, segura na mão do orientador e vai, meu filho, porque... Não, mas olha, vocês já fazem um trabalho maravilhoso, né? Eu sou apaixonado por educação. Se vocês olharem lá no meu Lattes, a maioria das pesquisas que eu faço são voltadas para a educação. Então, até minha história de vida, eu falo isso com meus alunos, né? O meu pai, eu sou aqui de Volta Redonda, ele era operador de empilhadeira e teve 5 filhos, e ele sempre falava, olha, vocês têm que estudar, porque é assim que vocês vão conseguir ser alguém na vida. E deu todas as condições. Então, o que eu fiz? Eu terminei o meu nível médio, saí daqui de Volta Redonda, fui para o Rio, fiz economia, trabalhei em empresas, aí depois fiz mestrado, doutorado, e hoje, né, eu tenho uma situação melhor, sou professor de universidade pública, né, é uma classe média, mas tudo isso devido à educação. E aí, né, se vocês olharem a minha tese de doutorado, eu agradeço a minha professora do meu primeiro ano, a minha primeira professora que eu tive.
né? Uma gratidão. Eu não encontrei mais ela, mas eu botei o nome dela lá, professora Wanda, professora Margarida. Eu não encontro mais. Elas deram aula para mim em 74, que eu lembro onde eu entrei. E, olha, porque trabalho que é feito, o carinho, né, a dedicação, né, o amor que essas pessoas têm, né, em sala de aula, é que te dá estímulo para a aula. E agora estou aí trabalhando com vocês também sobre educação como eu, e o objetivo é vamos em frente com otimismo que tudo vai dar certo. Tá legal? Tranquilo? Alguém mais tem alguma dúvida? Tranquilo. Próxima reunião. Eu tenho. Pode falar. Fernanda, pode falar, Fernanda. Em relação ao trabalho que fala da metodologia, isso no semestre passado, eu fiquei um pouco na dúvida. Como definir a metodologia para fazer os vídeos? Isso daí não ficou muito claro para mim durante a disciplina e nem agora durante a produção do TCC. Vamos lá. Será que você tem alguma Olha só, alguma linha que possa me facilitar? A metodologia, ela, no material, eu vou ter que pedir isso para o Robson, porque eu só participo como orientador. Uhum. Dentro do material que vocês vão ler agora, nesse livro que está disponibilizado para vocês, ele diz o seguinte: quando você for falar da metodologia a ser utilizada, você tem que usar o livro tal. Eu não tenho esse livro, então posso até falar de metodologia para você, mas eu não quero falar nada que não esteja de acordo com o que está no curso. Mas dá uma lida lá e vai estar escrito. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu estou com ele aberto aqui. Ó. Deixa eu te mostrar. Então. Deixa eu abrir para todo mundo aqui. Que é isso aqui. Ó, eu vou procurar a palavra aqui, metodologia, e ele vai dizer o quê. Mas me fala melhor a sua dúvida, para ver se é exatamente isso que eu estou entendendo aqui. Então, na verdade, eu não sei qual metodologia que eu vou usar. Ou qual que vai facilitar. Isso aí, para mim, eu sou meio fraca de metodologia, eu te confesso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não estou conseguindo abrir minha câmera. Deixa eu ver aqui. Ó. Metodologia. Seleciona a metodologia de ensino. Aqui, ó. Etapa 2. Seleciona a metodologia de ensino e aprendizagem. No exemplo seguinte, escolher o modelo de rotação de estações. Então, a metodologia que você vai usar, ela diz o seguinte, ó. Vocês fizeram essa disciplina aqui, não fizeram? Práticas pedagógicas. Estão lembrados? Sim. É difícil de lembrar, mas tem essa disciplina. Vocês têm que eu fiz, mas vou te falar. Então, você vai ter que voltar lá e dar uma lida, entendeu? Tá aqui, ó. Seleção da metodologia de ensino e aprendizagem, com base na disciplina práticas pedagógicas. No exemplo seguinte, escolhemos o modelo, olha só. Então, aqui tem uma metodologia utilizada. Modelo de rotação de estações, né? Porque vai te perguntar qual a metodologia. E aí você tem que falar, você tem vários tipos de metodologia. Você pode ser dinâmica de grupo, você pode ter debate, você pode ter rotação de estações, que ele até dá mais exemplos aqui. Tá? Aquilo que eu falei, mesma coisa, não precisa inventar a roda. Você vai lá, vai nesse material que você baixou esse livro, Práticas Pedagógicas, vê o que você está desenvolvendo, assim, que se encaixa mais é essa aqui. Você vai colocar aqui e vai descrever ela. E como ela se aplica ao seu trabalho. Ou seja, eu vou tentar abrir aqui. Tudo que vocês vão desenvolver, vocês já têm uma experiência passada que vão te ajudar a desenvolver. Pesquise ela. Nesse caso específico, você falou de práticas pedagógicas, eu não vou poder te ajudar mais, porque eu não tenho esse livro aqui. Mas... Não, tá. Eu estou vendo aqui, eu estou olhando aqui na minha plataforma se ele ainda está disponível. Não, mas não tiver, não tem problema não. Pede para mim, eu peço lá para o pessoal de apoio, sem dificuldade. Tá, então tá bom. Obrigada. É isso aí, gente. Tem dúvida, tem que perguntar. Tudo que você queria saber sobre o PTE, nunca teve coragem de perguntar antes. Eu não do filme, tá? Eu não do filme do Woody Allen.
adaptada, lógico. Tranquilo? Não deixe de ler esse material, não. Por exemplo, isso aqui, isso que eu falei com vocês, olha lá, está no... Deixa eu ver em qual capítulo que está. Está vendo aqui, no capítulo 2, que é a leitura obrigatória de vocês. Para quem vai fazer... Esse é o capítulo que todo mundo tem que ler, né? Menos o pessoal do Intra, que não precisa ler. Tá? A não ser que, se for fazer um curso, é bom dar uma lida, né? Que todo curso tem um plano de aula. Capítulo 1, 2, 8 e o específico, não é? Isso, 1, 2, 8 específico. Obrigada. De nada. Gente, mais alguma dúvida? Fique à vontade. Juliana, seu filho tem alguma dúvida aí? Que eu estou gostando de estar participando aí. Juliana, você me ouviu, Juliana? Eu estou gostando de ver seu menino participar aí. Qual o nome dele? João Pedro. João Pedro. Vamos estudar, João Pedro? Não! Professor, é interessante, né, que as dúvidas dos colegas vão nos esclarecendo mais, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que somente, realmente, colocando a mão na massa, é que vão surgir, né, as dúvidas, as dificuldades, e talvez até a mudança de rota, né? Não, pode, fundamental você falar isso, Juliana, olha só. Por isso que eu falo, se você não escrever, eu vou ficar assim, olha, eu não sei. O pior, não aqui, mas eu já tenho caso de aluno de TCC que acaba sendo a experiência, né? O aluno vem falar comigo, eu respondo rápido, sempre respondo rápido. Mas tem alguns que eu já respondo rápido, já sabendo. Eu vou responder bem rápido, que ele nunca mais vai me responder, que ele quer que eu não responda para ele não ter que me responder. Esse dia mesmo eu teve um aluno, professor, estou com essa dificuldade, você poderia me orientar? Com certeza, eu preciso que você faça isso. Nunca mais na vida ele me procurou. Tem 3 semanas, acho que ele desistiu. Falei, nossa, eu vou ter que trabalhar. Gente, não tem jeito. Vocês estão na etapa final, pelo amor de Deus, não vai entregar os pontos do final, né? Não vai morrer na praia. Nadar e morrer na praia. Não, isso não vai acontecer, eu não vou deixar acontecer. Mas tem que fazer. E errar faz parte, como se diz. Não está legal, é isso mesmo. O início não vai estar legal, mas quando chegar lá, o início pode estar horroroso, pode estar péssimo, não tem problema nenhum. O que importa é a chegada. E a chegada, eu garanto, vai estar bom. Se você se dedicar, se você correr atrás, no final vai ter um bom resultado. E para quem chegou depois, eu vou falar de novo, eu vou criar um WhatsApp, tá? Só que só eu posso mandar mensagem. Mas vocês podem mandar só para mim, não vou mandar para o grupo para não congestionar, para ser mais aquele grupo de WhatsApp que todo mundo dá bom dia, boa tarde, manda aqueles memes, né? Maravilhoso. E aí, eu vou criar esse WhatsApp, vocês mandem para mim o número de vocês, com o nome, que aí eu vou criar, e à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando para mim, se eu ver que é uma dúvida que pode ser mais de uma pessoa, na resposta eu coloco para todo mundo. E se for uma coisa particular, eu respondo só para a pessoa. E lembrando, de novo, o WhatsApp é para questões rápidas, questões formais, enviar trabalho. Se enviar pelo WhatsApp, esquece, está gravado, tá, gente? Se enviar pelo WhatsApp, eu te enviei pelo WhatsApp. Não, pelo WhatsApp não vale. Tem que ser pelo e-mail. O WhatsApp é para conversa rápida, uma lembrete, uma ajuda, aquela coisa assim, aquela conversa dinâmica. Coisas formais, por favor, e-mail. Tá legal? Beleza, então, pessoal? Beleza, professor. Gente, então aguardo todos vocês na próxima quinta-feira, 19h30, já com o material pronto para a gente já começar a ver as coisas. Tá legal? Tá legal, professor. Não estou saindo, não, só estou parando a gravação. Dia 26.